Olá, família! Sejam bem-vindos de volta ao nosso devocional. Bom dia aí para você, aonde você estiver. E seja bem-vindo a mais um tempo de aprendizado nas nossas vidas. Hoje nós vamos ver alguns princípios que remetem a coisas que a gente viu lá atrás, mas que nos ajudam a compreender também três tipos de pessoas diferentes, né? A gente já falou sobre isso no capítulo 7 um pouquinho. Hoje vai ser parecido, mas com algumas nuances interessantes que aparecem no capítulo 19, onde nós estamos, hoje no versículo 25 do capítulo 19, e eu quero olhar contigo esse texto, nós vamos descascar ele juntos, nós vamos ver, como a gente já tem falado, né, que provérbios são igual perfume francês, né, muita essência em pouco tamanho, apesar de ser curto, é muito profundo. E cabe aqui uma reflexão para nós. Nós vamos ver três tipos de pessoas. Eu vou falar sobre as características desses três tipos de pessoas. E aí vai caber uma reflexão para mim e para você. Que tipo de pessoa nós temos sido? Né? Quais características nós temos demonstrado? E vamos falar sobre como pessoas aprendem. Vamos falar sobre alguns perfis aí que a gente precisa não só pensar no outro, mas pensar em nós mesmos também. Vamos juntos para Provérbios 19, versículo 25, diz assim: Açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. Parece um pouco, né, talvez difícil de compreender, mas olha só. Tem três tipos de pessoas aqui: zombador, inexperiente e o homem de discernimento. Então, zombador, inexperiente e homem de discernimento. Olha que interessante que diz: açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Se açoite o zombador e o inexperiente que aprende. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. Tem algumas coisas aqui para a gente ver. Primeira diferença que a gente precisa ver é o seguinte. Com relação ao zombador, estou falando de açoitar. Açoitar é você dar varada, né? Está falando de você açoitar, de você realmente disciplinar fisicamente o zombador, tá? Por favor, é óbvio isso, espero. Não está falando, a Bíblia está mandando você bater em pessoas. Tá dando um princípio aqui, não é sobre mandar bater em uma pessoa. É um princípio. Qual que é o princípio? Açoite o zombador e o inexperiente vai aprender com isso. O inexperiente vai olhar para o zombador e vai ver as consequências da zombaria dele, as consequências do jeito dele ser, as consequências das escolhas do zombador, e o inexperiente ele vai se ligar e vai evitar os mesmos erros, ok? Então, está falando que a partir do momento que você corrige alguém, uma outra pessoa pode aprender com essa correção, tá? Eu quero que você note algumas questões interessantes aqui. Uma delas fala sobre açoitar, né? Açoite o zombador, e para o homem sábio fala sobre repreender. Olha a diferença. Um é você literalmente dar uma surra no cara, outro é você repreender. Repreender é você corrigir verbalmente. Ó, isso aqui que você fez está errado. Isso aqui que você fez você poderia ter feito melhor. Né? É totalmente diferente. Está falando, cara, se você açoitar, o inexperiente aprende. Só que quem que não aprende? Vamos olhar o texto aqui, para ter uns detalhes aqui para você perceber. Olha aqui, açoite o zombador e os inexperientes aprenderão prudência. Ou seja, se açoita um tipo de pessoa, zombador, e outro tipo de pessoa, inexperiente, aprende a prudência. O que está embutido nesse texto, mas não está explícito? Se açoita o zombador e ele não entende. Você dá uma surra no zombador, ele não entende, não aprende nada, porque ele é um zombador. Mas o inexperiente, que nós vamos daqui a pouco falar sobre a diferença entre zombador e inexperiente, pelo menos o inexperiente aprende pela surra que o zombador levou. Pelo menos o inexperiente se liga. Mas perceba no texto, o zombador não aprende. Olha só, açoite o zombador e os inexperientes. Fica claro que está falando de pessoas diferentes, né? Ó, zombador é um, inexperientes aqui são plural. Aprenderão a prudência. Então, tem gente que ainda consegue aprender com o erro dos outros.
Tem gente que ainda consegue ver uma surra bem dada e falar, opa, vou me ligar para não levar essa surra. Mas o zombador, ele não consegue aprender. O zombador leva a surra e ele não aprende. O inexperiente aprende. Então, vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre essas personalidades, tá? São ideias aqui, tá? De estudiosos que ajudam a gente a tentar interpretar isso aqui, tá? O texto não é explícito a respeito disso, mas estou lendo aqui alguns comentaristas que falam sobre isso e dizem o seguinte, que são 3 variedades de pessoas. O zombador é a pessoa que tem a mente fechada. A mente fechada. Cara, ele não aprende. Cara, ele apanha da vida, das circunstâncias e não aprende. A mente dele é fechada, não entra nada, ok? O inexperiente, ele tem uma mente vazia. Então não é que ele tem uma mente fechada, é vazia, ele só não tem experiência. Mas ele acabou de ver um zombador apanhando, tá? Por favor, gente, isso aqui não é apologia à violência, pelo amor de Deus, tá? Inclusive, não é fato verídico isso, tá? Só é um princípio que está sendo passado. Cara, ele vê o cara apanhando da vida, apanhando das circunstâncias, e ele é mente vazia, mas ele não é mente fechada. Ele consegue olhar e falar, opa, já me liguei. Antes eu não sabia, agora eu sei. Antes eu não enxergava, agora eu enxerguei. Antes eu não tinha aprendido, agora eu aprendi. E ele se torna menos inexperiente porque ele aprendeu com a experiência do outro. Então, zombador é mente fechada. É cara que acha que é o dono da verdade, sabe de tudo, não precisa aprender mais nada. Ele é o cara. Ele é o cara. Mente fechada, né? Muitas vezes ligado com soberba. O inexperiente é mente vazia, não aprendeu ainda, mas ele tem a capacidade de aprender e ter bons resultados. Então, mente vazia. Beleza. Aí nós temos o mente aberta. O mente aberta é justamente o homem com discernimento. Olha só, tanto é que ele já tem discernimento. Ó, repreendo o homem de discernimento, ele já tem a mente aberta, já tem discernimento. E ele obterá conhecimento, vai ter mais conhecimento ainda. Então são 3 tipos de pessoas aqui. Mente fechada, o mente vazia e o mente aberta. Né? O mente fechada apanha e não aprende. O mente vazia, pelo menos consegue aprender com o erro dos outros e vai, né, obtendo mais conhecimento. Tanto que diz ali que aprenderão a prudência, né? Os inexperientes aprenderão, porque olha, não é uma questão de não querer, é que ele não tinha a oportunidade de aprender, mas ele está disposto a aprender. O zombador não quer aprender. O zombador é o cara que tira sarro de tudo para não ter que mudar, sabe? É o cara que zoa com todo mundo para não ter que mudar. É o cara que fala mal de uma situação, de alguma coisa. É o cara que fala mal da igreja para não ter que ir para a igreja, sabe? Tem gente assim, não tem? O cara acha problema para pôr problema na igreja, para ele não ter que ir para a igreja. Porque se ele admitir que a igreja, apesar de ter seus problemas, porque é cheia de gente humana e o humano tem problema, se ele admitir, ele vai ter que mudar de vida. Entende? É o cara que tem um problema de saúde, em vez de cuidar da saúde, ele brinca, ele faz piada. É o especialista em piada sobre saúde, sobre gordinho, né? Por quê? Porque daí ele brinca e escapa da responsabilidade de ter que fazer alguma coisa a respeito. Isso é o zombador, né? O inexperiente é diferente. Cara, não entendia isso, não me ligava nisso, não sabia, tinha uma informação que me faltou. Agora que eu sei, eu vou agir. Agora que eu sei, eu vou fazer alguma coisa aqui, né? Já é diferente, né, do homem de discernimento, que já entende. E olha que interessante, o homem de discernimento, ele nem precisa ser açoitado. Ele só precisa ser repreendido. Repreenda o homem de discernimento. O que é a repreensão? É uma conversa. Ó, isso aqui que você fez, tal, cara, não foi legal. Isso aqui você falou desse jeito, deu a impressão que você estava falando tal coisa. Ó, quando você deixou de fazer isso aqui, ficou chato pra gente por causa disso, daquilo. Você conversa a respeito. E só uma conversa é suficiente. Você não precisa nem ir para o lado do açoite, porque o cara consegue
pegar um conceito, trazer para dentro do coração. Já o zombador, tanto ele não consegue entender que ele só consegue entender dor, né? Disciplina física é a única coisa que ele consegue entender, né? Sabedoria passa longe ali, passa longe. Então são três tipos diferentes de pessoas e é interessante porque são pessoas com quem a gente lida de tempos em tempos. A gente falou bastante sobre isso lá no capítulo 7, né? Que fala sobre os três tipos de pessoas também. Eu fiz um diagnóstico ali, a gente fez uma minissériezinha ali de três dias. Se você perdeu isso, vai procurando aqui no canal do YouTube, você vai encontrar o meu estudo dos três tipos de pessoas, o sábio, o nécio e o mal intencionado, tá? Mas é interessante porque a gente precisa compreender com quem nós estamos lidando. Tem pessoas que às vezes a gente gasta saliva, mas eles são zombadores. E a gente fica gastando saliva, gastando saliva, gastando saliva com o zombador. E o próprio texto diz: o zombador não vai aprender. Não vai aprender. Enquanto ele não tiver pronto, com o coração aberto para aprender, enquanto ele não tiver um choque de realidade que leve ele a ter ouvidos para ouvir, né? Por isso que Jesus dizia, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem gente que tem ouvido para ouvir, tem gente que não tem. Por isso que Jesus falou, não jogue suas pérolas aos porcos também. Porque às vezes você joga uma coisa preciosa, uma informação preciosa, sei lá, uma palavra de amor, um carinho, uma preocupação, para alguém que não está pronto, cara, o que o porco faz com pérola? No máximo ele pisa em cima com a pata suja dele, né? Não consegue valorizar aquilo que foi dado, ok? Então, às vezes a gente gasta saliva com o zombador e o zombador não vai aprender nunca, tá? O inexperiente é diferente, ele não tem conhecimento prévio, ele não é um cara de discernimento ainda porque ele é inexperiente, ele está com a mente vazia. Mas a partir do momento que ele vê o zombador apanhar, ele tem a capacidade de discernir, eu não quero isso. Ele tem esse mínimo de capacidade de entender, eu não quero apanhar da vida. Já é um bom começo. Já é um bom começo. Já o homem de discernimento não precisa nem ser açoitado. E não precisa nem ver outros sendo açoitados. Ele em si, só numa repreensão, só numa conversa, ele já obtém conhecimento. Ele já aprende. Só numa conversa, ele já era um homem de discernimento, se torna ainda mais sábio, ainda mais entendido das coisas. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: quem somos nós nessa equação? Né? Quem somos nós nessa equação? Porque a gente tem a tendência de olhar isso, a gente falar, porque meu primo, porque meu sobrinho, porque meu vizinho, porque meu, né? A gente quer enquadrar as outras pessoas. E o ser humano tem uma tendência, não sei se você sabe disso, mas é uma tendência real mesmo, tá? Da nossa psique, de a gente ler uma história e a gente se coloca sempre no lugar do herói da história, do cara bom, tá? A gente sempre é o Batman, a gente nunca é o outro cara lá, o Joker lá, né? Esqueço o nome dele em português. A gente nunca é o cara ruim. A gente sempre é o Batman, né? A gente sempre é o super-homem, a gente não é, né, o inimigo dele. Então, a pergunta é, cara, que tipo de pessoa eu sou? Será que eu sou o zombador que apanha, apanha, apanha e não aprende? Misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Será que eu sou do inexperiente, que ainda não tenho muita experiência de vida, né, não vivi muito, mas eu consigo pelo menos aprender com o erro dos outros. Já é um ótimo começo. E eu espero, né, que nós possamos crescer cada dia mais para que a gente possa viver uma vida não só de inexperiente, mas de homens de discernimento, mulheres de discernimento, que nem precisa apanhar, é só uma conversa, né? E a gente cresce, a gente aprende, a gente melhora e assim por diante. Então, queria refletir contigo, que tipo de pessoa nós somos? E não só que tipo de pessoa eu sou, porque eu posso achar que eu sou um homem de discernimento, mas as minhas atitudes e a minha vida demonstra isso, que eu quero achar que eu sou um cara de discernimento. Não, eu quero ser o herói da história, mas vamos lá. Que provas concretas eu tenho dos últimos anos da minha vida de que eu tenho agido dessa forma? Que uma coisa é querer ser, outra coisa de fato é ser. Como é que tem sido isso para você e como é que tem sido isso para mim? Queria levar a gente para essa reflexão, para que a gente possa, com humildade, reconhecer o quanto nós temos ainda para crescer, o quanto nós temos para melhorar, o quanto nós somos dependentes de Deus, o quanto, né,
A gente precisa manter o nosso coração humilde, dependente do Senhor, para a gente continuar aprendendo cada vez mais. E eu oro para que nós possamos ser o tipo de pessoa que uma repreensão basta, né? Que uma correção basta para a gente melhorar, para a gente mudar, para a gente resolver problemas na nossa vida sem ter que passar por maiores problemas, né? A gente falou sobre isso ontem, né? Que eu sou o meu maior inimigo, você é o seu maior inimigo, né? A sua maior inimiga. Isso é verdade, né? A nossa atitude com relação a isso faz uma grande, grande diferença. Então, que Deus possa ministrar isso ao nosso coração hoje. E vamos orar, encerrando o nosso devocional, pedindo a Deus que nos ajude a termos esse tipo de atitude, a sermos esse tipo de pessoa, quebrantável, ensinável, né? Nesse sentido. Ok? Vamos orar? Pai, nós agradecemos o Senhor, Deus, por essa palavra, por esse lembrete de que existem posturas nossas que afetam a nossa capacidade de aprender e até o número de açoites que a gente leva da vida. Pai, eu oro para que nós sejamos pessoas que não precisam ser açoitadas, mas que podem ser repreendidas. Talvez essa repreensão venha de um irmão, venha de uma pregação, venha de um livro, venha da nossa vida devocional, lendo a Bíblia, entendendo repreensões e mudando. Ajuda-nos a sermos aqueles que acatam a repreensão, para não termos que sofrer os açoites da vida de alguém que não anda nos teus caminhos. Pai, ajuda-nos nesse sentido. Nós entregamos a Ti o nosso dia, pedimos que o Senhor derrame sobre nós sabedoria do alto para vivermos uma vida que agrada o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, gente. Aguardo vocês amanhã. Grande abraço, um ótimo dia. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.